Era uma vez uma pequena cidade no interior, rodeada por densas florestas e cercada por montanhas imponentes. Nessa cidade, existia uma barbearia antiga e sinistra, conhecida como Barbearia da Lua Cheia. A barbearia era um prédio de pedra escura, com janelas estreitas e uma placa enferrujada pendurada na porta, onde se lia o nome do estabelecimento em letras tortas. Os moradores da cidade evitavam passar pela barbearia, pois diziam que o local era assombrado por uma presença sombria. Os boatos contavam que o antigo barbeiro, conhecido como Dário, praticava rituais sinistros durante o cair da noite, sob a luz da lua cheia. Diziam também que ele usava navalhas afiadas como garras e que seu olhar vazio transparecia uma profunda escuridão. Certa noite, um forasteiro chamado Lucas chegou à cidade em busca de abrigo e decidiu entrar na barbearia da lua cheia, ignorando os avisos dos locais sobre o local assombrado. Ao atravessar a porta rangente, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha e uma sensação de frio intenso envolver. O interior da barbearia era escuro e mal iluminado por velas tremeluzentes, que projetavam sombras dançantes pelas paredes de pedra. Lucas foi recebido por um homem alto e esguio, com cabelos grisalhos e olhos tão escuros quanto a noite sem estrelas. O homem se apresentou como Dário, o barbeiro, e convidou Lucas a se sentar na velha cadeira de couro desgastado. Enquanto Dário preparava seus instrumentos, Lucas notou que o ambiente parecia pulsar com uma energia estranha e maligna. Durante o corte de cabelo, Lucas sentiu a navalha de Dário deslizar por sua pele, causando-lhe arrepios e uma sensação de formigamento. O barbeiro falava em um sussurro rouco, contando histórias de terror e tragédias que assombravam a cidade há séculos. Lucas tentou manter a calma, mas algo na presença de Dário o perturbava profundamente. Quando o corte de cabelo chegou ao fim, Dário se afastou e olhou fixamente para Lucas, com um sorriso macabro no rosto. O forasteiro sentiu um medo avassalador tomar conta de seu peito, enquanto a atmosfera ao seu redor parecia se distorcer e se encher de sombras sinistras. Foi então que ele notou algo terrível refletido no espelho à sua frente. No reflexo, Lucas viu seu rosto se transformar lentamente em uma máscara de horror, com olhos vazios e uma boca cheia de dentes afiados. Sua mente estava tomada por visões de pesadelo, de monstros espreitando nas sombras e de vozes sussurrantes ecoando por seu ser. Desesperado, ele tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas não respondiam aos comandos de seu cérebro. Dário se aproximou lentamente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural, e sussurrou palavras antigas e misteriosas que ecoaram na mente de Lucas como um eco distante. O forasteiro sentiu sua vontade se esvair, enquanto era envolvido por uma névoa enevoada de escuridão e desespero. Ele sabia, naquele momento, que estava diante de uma força além de sua compreensão. A barbearia da lua cheia revelou-se como um local de poderes obscuros e presenças malignas que se alimentavam do medo e da angústia dos incautos que ousavam desafiar sua aura sinistra. Lucas viu-se preso em um pesadelo sem fim, cercado por sombras que o arrastavam para um abismo de terror e loucura. Os moradores da cidade nunca viram Lucas novamente. Alguns dizem que ele sucumbiu aos horrores da barbearia da lua cheia, condenado a vagar eternamente pelos corredores sombrios do edifício assombrado. Outros acreditam que ele se tornou parte das forças sinistras que habitam o local, condenado a assombrar a barbearia como mais uma alma perdida em meio à escuridão. Desde então, a barbearia da lua cheia permanece como um marco sombrio na cidade, lembrando a todos os perigos de desafiar o desconhecido e de adentrar em lugares onde a luz da razão não pode penetrar. Os corajosos que se aproximam do prédio em ruínas relatam ouvir sussurros fantasmagóricos e vislumbrar sombras sinistras dançando nos cantos escuros. E assim, a lenda da barbearia da lua cheia perdura, ecoando através dos séculos como um lembrete sombrio de que o mal pode residir onde menos se espera, aguardando ansiosamente por almas perdidas que ousem desafiar suas fronteiras. Quem ousaria desafiar as trevas que habitam a antiga barbearia sinistra e arriscar-se a enfrentar o insondável terror que ali reside? A resposta permanece envolta em mistério, esperando por corações destemidos ou tolos o suficiente para desvendá-la. A história do Barbeiro Sinistro é uma lenda urbana que tem várias versões ao redor do mundo.
Geralmente, ela conta a história de um barbeiro que possui habilidades extraordinárias no corte de cabelo e na barba, mas esconde um segredo sombrio por trás de suas habilidades. Uma das versões mais conhecidas é a do Barbeiro de Fleet Street, que foi popularizada na peça teatral Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet, e no filme derivado. Nessa versão, Sweeney Todd era um barbeiro na Londres vitoriana que assassinava seus clientes e depois os entregava para sua parceira, a Sra. Lovett, que os transformava em recheio de tortas vendidas em sua loja. Outras versões da lenda urbana do barbeiro sinistro envolvem diferentes aspectos, como pactos com o diabo, magia negra, manipulação da mente dos clientes e até mesmo canibalismo. O que todas essas histórias têm em comum é a ideia de que por trás da habilidade excepcional do barbeiro, há um lado obscuro e maligno que pode trazer consequências terríveis para aqueles que cruzam seu caminho. No entanto, é importante ressaltar que essas histórias são apenas lendas e não têm fundamento na realidade. Elas servem como uma forma de entretenimento e para despertar o medo e a curiosidade nas pessoas. A figura do barbeiro sinistro tornou-se um arquétipo na cultura popular, sendo explorado em diversas mídias, como filmes, peças de teatro, livros e até mesmo jogos. Esta história é conhecida como o Barbeiro Maldito. Dizem que em um pequeno vilarejo, havia um barbeiro chamado Hector, conhecido por sua habilidade incomparável em cortar cabelos e barbas. Seus clientes vinham de longe em busca de seu talento, mas pouco eles sabiam sobre o segredo sombrio que Hector escondia. Hector era obcecado por cabelos e acreditava que a verdadeira fonte de seu poder vinha de suas tesouras mágicas, feitas com aço negro forjado em um antigo ritual. Ele acreditava que ao cortar o cabelo de seus clientes, ele absorvia parte de sua energia vital, tornando-se mais forte a cada corte. Com o passar do tempo, os habitantes do vilarejo começaram a notar que aqueles que recebiam um corte de cabelo de Hector pareciam se tornar cada vez mais pálidos e fracos. Alguns desapareciam misteriosamente, sem deixar rastros. Uma noite, uma jovem corajosa decidiu investigar o segredo do barbeiro. Ela se disfarçou de cliente e marcou um horário com Hector. Enquanto ele cortava seu cabelo, a jovem percebeu que as tesouras emitiam um brilho sinistro e sentiu uma energia negra envolvendo-a. Quando Hector terminou o corte, a jovem viu em um espelho que seu reflexo mostrava sua verdadeira natureza, um ser fraco e envelhecido, com os cabelos grisalhos e a pele pálida. Percebendo o perigo iminente, a jovem correu para fora da barbearia e alertou os moradores do vilarejo. Os habitantes se uniram e confrontaram Hector, revelando suas ações malignas. Em um acesso de fúria, Hector tentou atacá-los com suas tesouras, mas foi dominado e preso pelos aldeões. Temendo sua vingança, decidiram exilá-lo para além das montanhas, onde ninguém mais pudesse cair em sua maldição. Desde então, a barbearia de Hector foi abandonada e tornou-se um local assombrado, onde dizem que os espíritos daqueles que perderam sua energia vital ainda vagam em busca de vingança. Essa lenda urbana do barbeiro maldito serve como um lembrete de que nem tudo é o que parece e que é preciso ter cuidado com aqueles que escondem segredos sombrios por trás de suas habilidades extraordinárias. Havia um cemitério esquecido nas profundezas de uma floresta sombria, onde as árvores pareciam suspirar melodias de terror e os ventos sussurravam segredos antigos. As corujas acordavam com gritos agudos, como se alertassem a presença de algo sinistro nas sombras. Poucos se atreviam a entrar naquela região, temendo despertar os espíritos adormecidos que ali descansavam em suas covas escuras. Dizia-se que o cemitério era amaldiçoado, palco de rituais profanos realizados por uma seita de adoradores das trevas há séculos atrás. As lápides quebradas exibiam nomes apagados pelo tempo, e as lágrimas derramadas por entes queridos já haviam secado, deixando apenas o eco de lamentações ecoando entre os túmulos cobertos de musgo. O chão parecia sorver a luz do sol, refletindo apenas a escuridão que ali reinava. Uma noite, durante a lua cheia, uma jovem chamada Isabel ousou desafiar o medo e adentrou os portões enferrujados do cemitério. Seu coração batia descompassado, mas a curiosidade a impelia a continuar em frente, ignorando os avisos silenciosos que ecoavam em sua mente. Com uma lanterna em mãos, ela percorreu as alamedas estreitas em busca de respostas para os mistérios que envolviam aquele lugar.
Foi então que Isabel percebeu uma luz fraca brilhando no fim de um corredor de túmulos danificados. Seus passos vacilantes a levaram até uma sepultura em particular, onde a inscrição estava quase apagada, mas ainda era legível: aqui repousa o guardião eterno. Um arrepio percorreu a espinha da jovem, mas uma força desconhecida a impelia a abrir o sarcófago coberto de poeira. Ao levantar a tampa, um cheiro acre invadiu suas narinas, fazendo-a cambalear para trás. No interior, deitado em posição fetal, havia um corpo mumificado de um homem de feições angustiadas, segurando um medalhão antigo em suas mãos ossudas. Sem pensar, Isabel estendeu a mão para tocar o objeto brilhante, e no instante em que seus dedos o alcançaram, um vento gélido varreu o cemitério, extinguindo sua lanterna e mergulhando tudo em trevas absolutas. Uma risada ecoou pelas tumbas, um som que não pertencia a este mundo. Isabel sentiu mãos geladas agarrando seu pulso, puxando-a para dentro do sarcófago, para a escuridão que engolia sua alma. O medalhão brilhava intensamente, revelando inscrições antigas e símbolos profanos que dançavam diante de seus olhos aterrorizados. Ela gritou, esperando pelo fim que parecia iminente, pela morte que a aguardava nas sombras eternas do cemitério amaldiçoado. Mas, em vez disso, Isabel sentiu seu corpo ser lançado para fora do sarcófago, caindo no chão frio e úmido do cemitério. A luz da lua brilhava sobre ela, iluminando o que parecia ser uma figura fantasmagórica de um homem de capa negra, segurando o medalhão em suas mãos trêmulas. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, revelando uma mistura de dor e desespero que Isabel mal podia suportar. O guardião eterno falou com uma voz rouca, carregada de séculos de solidão e tormento. Ele contou a história de como fora amaldiçoado a vigiar o cemitério para toda a eternidade, condenado a guardar os segredos sombrios que ali jaziam. O medalhão que Isabel tocará continha o poder de libertá-lo dessa prisão, mas também despertava os espíritos inquietos que habitavam o local, sedentos por vingança e destruição. Isabel sabia que estava diante de uma escolha impossível: libertar o guardião eterno e desencadear o caos sobre o mundo, ou deixá-lo padecer em sua solidão eterna, condenando sua alma à agonia sem fim. O tempo se esticou em uma eternidade, enquanto ela ponderava sobre o que fazer, seu coração dividido entre a compaixão pelo guardião e o medo das consequências de suas ações. Finalmente, com um suspiro resignado, Isabel estendeu a mão para o medalhão, sentindo o calor intenso que emanava dele. Com um gesto firme, ela quebrou a corrente que o prendia ao pescoço do guardião eterno, liberando-o de sua prisão milenar. Uma explosão de energia os envolveu, fazendo o cemitério tremer e as tumbas se abrirem, liberando os espíritos furiosos que ali estavam aprisionados. O guardião eterno olhou para Isabel com gratidão em seus olhos espectrais, antes de desvanecer lentamente na brisa noturna, rumo ao desconhecido. Isabel ficou sozinha no cemitério, agora tomado por uma aura de pavor e desolação, as sombras se contorcendo ao seu redor como se tivessem ganhado vida própria. Ela sabia que teria que pagar o preço por sua decisão, enfrentando as consequências de ter libertado o mal que ali habitava. Enquanto a lua desaparecia no horizonte, deixando o mundo mergulhado na escuridão, Isabel ergueu-se do chão e caminhou lentamente para fora do cemitério, com o peso de suas ações pesando em sua alma. Como uma sentença de morte. A noite nunca mais seria a mesma desde aquele dia, e o cemitério esquecido permaneceria como um lembrete sombrio do preço da curiosidade e das consequências de brincar com o desconhecido. E assim, a lenda do cemitério amaldiçoado e da jovem que ousou desafiá-lo perdurou através dos séculos, ecoando como um suspiro gelado nas noites mais escuras, lembrando a todos que o mal adormecido pode despertar a qualquer momento, clamando por vingança e redenção. E o guardião eterno, libertado de sua prisão, vagava pela eternidade em busca de paz, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, testemunhas silenciosas de sua sina eterna. Isabel sentia o peso de cada passo que dava ao deixar o cemitério para trás. Seu coração estava tomado por uma mistura de medo, arrependimento e uma estranha sensação de fascínio pelo desconhecido. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite fatídica, quando decidiu desafiar as lendas que assombravam o cemitério há séculos. Enquanto caminhava pela estrada deserta, sob a luz pálida da lua que deixava seu último suspiro no horizonte, Isabel sentia olhos invisíveis a observando.
Sabia que a história que acabará de viver se tornaria parte do folclore local, alimentando o terror e a curiosidade das gerações futuras. A brisa noturna sussurrava segredos antigos em seus ouvidos, como se os espíritos do cemitério tentassem lhe transmitir uma mensagem. Ela podia sentir a presença do guardião eterno, a entidade amaldiçoada que ela libertara sem sequer compreender as consequências de seus atos. Cada sombra ao seu redor parecia se contorcer, como se as próprias trevas estivessem vivas e observando seu passo cauteloso. Os galhos retorcidos das árvores pareciam lhe alcançar, como garras ávidas por capturar sua alma atormentada. Isabel sabia que a lenda do cemitério amaldiçoado e da jovem imprudente que ousara desafiá-lo seria contada por muitos anos, ecoando pelos cantos mais obscuros da região. Ela se perguntava se sua curiosidade teria um preço ainda maior do que ela podia imaginar, se o guardião eterno que vagava em busca de paz agora a seguiria como uma sombra, esperando o momento certo para cobrar o que lhe era devido. Enquanto a escuridão se fechava ao seu redor, Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um presságio silencioso de que o mal adormecido não descansaria até que sua dívida fosse paga. Ela sabia que teria que lidar com as consequências de suas ações, que o destino que desencadeou naquela noite a perseguiria até o fim de seus dias. Mas, no fundo de sua alma, Isabel também sentia algo mais, uma chama de coragem queimando através do medo, uma determinação de enfrentar o desconhecido e redimir-se de seus erros. Ela sabia que a noite mais escura sempre precede o amanhecer, e que, mesmo na sombra da ameaça iminente, havia uma chance de encontrar a luz que a guiaria para fora da escuridão. E assim, com passos hesitantes, Isabel continuou sua jornada solitária pela estrada deserta, consciente de que o cemitério esquecido e o guardião eterno agora faziam parte de sua história, uma história que ainda estava longe de ter seu desfecho final. Ela aceitou o fardo de suas escolhas, decidida a enfrentar o que quer que viesse pela frente, na esperança de que algum dia pudesse encontrar a paz que tanto ansiava. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, testemunhas silenciosas de sua sina eterna, Isabel ergueu a cabeça com determinação, pronta para enfrentar as consequências de seu destino. A noite podia ser escura e assustadora, mas dentro dela ardia uma luz que se recusava a se apagar, uma luz que guiaria seu caminho através das trevas e a ajudaria a encontrar a redenção que tanto buscava. E assim, a jovem que desafiou o cemitério amaldiçoado seguiu adiante, com a lembrança de sua ousadia ecoando como um aviso para todos aqueles que ousavam brincar com o desconhecido. A noite podia ser longa e cheia de perigos, mas Isabel estava determinada a enfrentá-la de frente, pronta para descobrir o que o futuro reservava para ela, mesmo que isso significasse enfrentar o guardião eterno e todas as sombras que o acompanhavam. Enquanto Isabel avançava pela escuridão do cemitério, o vento sussurrava segredos antigos e as lápides pareciam observá-la com olhos silenciosos. Seu coração batia forte no peito, mas sua determinação era uma chama ardente que a impelia para frente, mesmo quando a racionalidade gritava para recuar. A lua brilhava acima, lançando um brilho pálido sobre as sepulturas, como se estivesse iluminando o caminho de Isabel com sua luz fria e distante. Cada passo ecoava no solo gramado, reverberando como um lembrete de que ela não estava sozinha naquela noite sinistra. A jovem se aproximou da tumba central, onde se dizia que o guardião eterno repousava, protegendo com ferocidade um segredo antigo e perigoso. As sombras pareciam se aglomerar ao redor dela, como se tentassem impedi-la de prosseguir, mas Isabel sabia que não podia recuar agora. Seu destino estava selado, e ela estava determinada a enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Com um suspiro profundo, Isabel ergueu a mão trêmula e tocou a pedra fria da tumba. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela ignorou a sensação de medo que ameaçava dominá-la. Em vez disso, fechou os olhos e concentrou sua energia interior, buscando coragem e força para o que viria a seguir. Então, em um gesto audacioso, Isabel murmurou as palavras ancestrais que haviam sido sussurradas em seu ouvido por uma força desconhecida. As palavras ressoaram no ar noturno, enchendo o ambiente com uma energia antiga e poderosa. Por um momento, tudo pareceu parar, como se o próprio cemitério aguardasse em suspense o que aconteceria em seguida. E então, uma fenda de luz brilhante se abriu diante de Isabel, iluminando a escuridão com sua intensidade celestial. Ela se viu diante do guardião eterno,
uma figura imponente e majestosa, cujos olhos brilhavam com sabedoria e poder. Mas não havia hostilidade em seu olhar, em vez disso, havia um brilho de reconhecimento, como se soubesse que Isabel era diferente das almas corrompidas que ousaram desafiar a escuridão antes dela. Você veio em busca de redenção, ressoou a voz do guardião, ecoando como trovões distantes. Você trouxe consigo uma luz que a maioria dos mortais não possui. Mas cuidado, jovem Isabel, pois o poder que você busca é tanto uma bênção quanto uma maldição. Você está preparada para enfrentar as consequências de seus atos? Isabel se manteve firme, olhando nos olhos do guardião com determinação inabalável. Ela sabia que o caminho da redenção não seria fácil, que sacrifícios teriam que ser feitos e desafios superados. Mas ela estava disposta a enfrentar tudo isso, pois a luz dentro dela queimava mais forte do que nunca, guiando-a através das trevas com uma determinação inquebrável. Estou pronta, respondeu Isabel com confiança. Estou pronta para enfrentar o que quer que venha em meu caminho, para descobrir o significado de minha jornada e abraçar meu destino com coragem e humildade. Se isso significar enfrentar as sombras que me assombram, então que assim seja. Eu aceito o desafio. O guardião assentiu, parecendo satisfeito com a resposta de Isabel. Com um gesto majestoso, ele estendeu a mão em direção a ela, oferecendo-lhe uma escolha que mudaria seu destino para sempre. A luz ao redor começou a se intensificar, envolvendo-a em um abraço caloroso e reconfortante, como se estivesse lhe concedendo uma bênção divina. Isabel tomou a mão estendida do guardião, sentindo uma corrente de energia vital fluir através dela. Uma sensação de paz e clareza inundou sua mente, dissipando as sombras que haviam obscurecido seu julgamento por tanto tempo. Ela se viu em um novo estado de consciência, conectada às forças antigas que moldavam o mundo ao seu redor. E assim, Isabel abraçou sua luz interior com todo o seu ser, abrindo-se para as possibilidades infinitas que se estendiam diante dela. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, que o caminho da redenção era longo e cheio de desafios, mas ela estava pronta para enfrentá-lo com coragem e determinação. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, testemunhas silenciosas de sua transformação iminente, Isabel sorriu para o desconhecido com gratidão e esperança em seu coração. Ela era guardiã de sua própria luz, uma luz que brilharia eternamente, mesmo nas mais profundas trevas. E assim, a jovem que desafiou o cemitério amaldiçoado encontrou a redenção que tanto buscava, abraçando seu destino com coragem e amor. E sua história seria contada por séculos a fio, como um lembrete de que a luz sempre pode ser encontrada, mesmo nos lugares mais sombrios. Havia um castelo majestoso que se erguia imponente sobre uma colina sombria, cercado por uma densa floresta. Diziam que o castelo de Ravenwood era assombrado por almas atormentadas, que vagueavam por seus corredores frios e escuros. Os camponeses temiam se aventurar perto daquelas muralhas de pedra, acreditando que o mal habitava aquele lugar. A lenda dizia que o castelo era lar de Lady Helena, uma nobre de beleza incomparável, que fora traída por seu amado e enlouquecera de tristeza. Diziam que sua alma angustiada ainda perambulava pelas muralhas, suspirando lamentosamente à luz da lua. Um jovem audacioso chamado Ethan, ignorando todos os avisos e superstições, decidiu desvendar o mistério do castelo de Ravenwood. Ele era um estudioso de histórias antigas e tinha ouvido falar das lendas sombrias que cercavam aquele lugar. Determinado a descobrir a verdade, ele partiu em direção ao castelo, com uma tocha na mão e coragem no coração. Ao se aproximar das muralhas do castelo, Ethan sentiu arrepios percorrerem sua espinha. A grandiosidade sombria daquela construção antiga o deixava inquieto, mas ele avançou sem hesitar. As portas de madeira rangiam ao se abrir, revelando um corredor escuro e misterioso à sua frente. Ao adentrar o castelo, Ethan pôde sentir a presença de algo indescritível pairando no ar. Uma sensação de opressão pareceu envolvê-lo, como se o próprio castelo estivesse vivo e observando cada um de seus passos. Apesar do medo que o consumia, ele avançou, decidido a desvendar os segredos que ali se escondiam. Os corredores do castelo eram labirínticos e sombrios, as paredes de pedra revelando marcas de um passado sombrio.
Quadros antigos adornavam as paredes, retratando rostos pálidos e olhos vazios, que pareciam segui-lo com o olhar. O silêncio sepulcral era interrompido apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelas salas vazias. À medida que Infern explorava os recantos do castelo, ele começou a perceber indícios perturbadores de uma presença sobrenatural. Sombras dançavam nos cantos de seus olhos, sussurros ininteligíveis ecoavam pelos corredores, e o frio cortante parecia penetrar em seus ossos. Em uma das câmaras abandonadas, Infern viu um vulto pálido se movendo rapidamente, desaparecendo antes que pudesse discernir o que era. Seu coração acelerou, mas ele se obrigou a seguir em frente, determinado a descobrir a verdade por trás da assombração do castelo de Ravenwood. À luz de sua tocha tremeluzente, ele descobriu uma passagem secreta oculta atrás de uma tapeçaria desbotada. Seu coração disparou de excitação e medo ao adentrar aquele corredor estreito, cujas paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e velas apagadas. Ao final do corredor, ele se deparou com uma porta maciça de carvalho negro, cravejada de entalhes sinistros. Com um suspiro trêmulo pela luz, Infern empurrou a porta, revelando uma câmara oculta banhada de velas negras. No centro da sala, uma figura esguia envolta em um véu negro estava ajoelhada diante de um altar sombrio. Infern sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que a figura era a própria Lady Helena, a lendária nobre cuja morte havia assolado o castelo. Lady Helena ergueu lentamente o rosto, revelando olhos vazios e sem vida que o fitaram com uma intensidade gelada. Sua voz ressoou na sala, sussurrando palavras antigas e profanas que faziam o sangue de Infern gelar em suas veias. Ela contou a ele a trágica história de sua vida, de como fora traída por aquele que amava e enlouquecera de dor e desespero. Seu espírito não encontrara descanso após a morte, e agora ela estava condenada a vagar eternamente pelo castelo, perdida em seu pesar e angústia. Infern sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos, ao testemunhar o sofrimento eterno da pobre alma enlouquecida diante dele. Ele soube então que seu destino estava entrelaçado ao da Lady Helena, e que somente ele poderia libertá-la daquela existência desolada. Com bravura e determinação, Infern fez um juramento solene de ajudar Lady Helena a encontrar a paz que tanto desejava. Ele se comprometeu a desvendar os segredos obscuros que aprisionavam sua alma, e a libertá-la das correntes do passado. Assim, Infern mergulhou em uma jornada perigosa e sombria, explorando os recantos mais profundos e sinistros do castelo de Ravenwood, em busca de respostas. Ele enfrentou criaturas espectrais, armadilhas sinistras e visões aterrorizantes, que testavam sua coragem e determinação a cada passo. A cada nova descoberta, Infern se via mais enredado nos mistérios macabros do castelo, descobrindo segredos sombrios enterrados nas profundezas de suas paredes de pedra. Espíritos atormentados sussurravam-lhe advertências e ameaças, tentando impedi-lo de desvendar a verdade por trás da maldição que assolava aquele lugar. Mas Infern não se deixou intimidar, persistindo em sua busca pela redenção de Lady Helena e pela libertação do castelo das trevas que o consumiam. À medida que avançava, ele percebia que seu próprio destino se entrelaçava mais profundamente com o da nobre enlouquecida, e que somente ele poderia trazer luz à escuridão que os envolvia. Finalmente, após inúmeras provações e desafios, Infern descobriu a chave para desfazer a maldição que assolava o castelo de Ravenwood. Com a coragem de um herói e o sacrifício de um coração puro, ele libertou Lady Helena das correntes de seu sofrimento, e permitiu que sua alma encontrasse finalmente a paz merecida. Ao recolher-se nos terrenos do castelo, Infern olhou para trás uma última vez, vendo Lady Helena erguer-se das sombras e desaparecer lentamente na luz da aurora. O castelo de Ravenwood, que por tanto tempo fora assombrado pelo sofrimento e pela tristeza, renasceu em uma aura de paz e redenção, graças ao sacrifício e à bravura daquele que ousou desafiar as trevas. Infern partiu, sabendo que seu nome seria lembrado nas lendas como o herói que trouxe luz ao coração sombrio daquele castelo assombrado. Enquanto Infern caminhava pelos terrenos do agora pacífico castelo de Ravenwood, seu coração estava inundado por um misto de alívio e tristeza. A jornada que o levou até ali foi longa e repleta de desafios que exigiram dele coragem e determinação além do comum.
Ao recordar os momentos de perigo e os sacrifícios que foram feitos durante sua busca para libertar Lady Helena, Ethan sentiu uma sensação de dever cumprido, mas também a dor da perda da nobre dama, cuja presença fantasmagórica o acompanhou em todas as etapas de sua jornada. Enquanto o sol timidamente despontava sobre o horizonte, Ethan respirou fundo, permitindo-se um momento de contemplação, diante da beleza renovada do castelo, agora livre da maldição que por tanto tempo o assolou. A luz da aurora refletia-se nas pedras antigas, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança para aquele lugar outrora mergulhado em trevas. Mas, mesmo com a sensação de missão cumprida, Ethan sabia que a partida era inevitável. Seu destino não era permanecer naquele lugar agora repleto de paz, mas seguir em frente para novas aventuras e desafios que aguardavam por ele além dos muros do castelo. Com um último olhar saudoso para o castelo de Ravenwood, Ethan virou as costas e iniciou sua jornada rumo ao desconhecido, levando consigo as lembranças da coragem que o guiou até ali e a gratidão pelo sacrifício de Lady Helena, que possibilitou a redenção daquela morada outrora amaldiçoada. Enquanto os passos de Ethan ecoavam pelos corredores vazios do castelo, uma brisa suave parecia sussurrar-lhe palavras de encorajamento e gratidão, como se o próprio lugar estivesse agradecendo por ter sido libertado da opressão que o assombrava. À medida que Ethan se afastava do castelo, ele sabia que aquela jornada não seria esquecida. Sua coragem e determinação ficariam marcadas nas pedras do castelo de Ravenwood, lembrando a todos que a luz sempre pode vencer as trevas, desde que haja um coração puro disposto a enfrentar os desafios com bravura e sacrifício. Enquanto o sol se erguia no céu, iluminando o caminho de Ethan para novas aventuras, ele carregava consigo não apenas a lembrança daquela jornada épica, mas também a certeza de que, onde quer que o destino o levasse, ele sempre seria lembrado como o herói que trouxe esperança para um lugar condenado à escuridão. Assim, com um sorriso sereno nos lábios, Ethan seguiu em frente, pronto para enfrentar o que o futuro reservava, confiante de que a coragem e a bondade sempre seriam suas melhores armas. Enquanto Ethan avançava em sua jornada, ele se viu diante de novos desafios e mistérios a serem desvendados. Cada passo que dava marcava não apenas o caminho que seguia, mas também a jornada interior, que o transformava a cada nova experiência. O brilho do sol refletido em seu rosto trazia consigo uma sensação de renovação e otimismo, alimentando a chama de sua determinação e coragem. Ethan sabia que o caminho à sua frente seria repleto de perigos e obstáculos, mas sua convicção de que a luz sempre poderia vencer as trevas o impelia a avançar com coragem inabalável, justiça e redenção. Juntos, formaram uma pequena e improvável família de corações valorosos e mentes destemidas, unidos pelo desejo comum de enfrentar as adversidades e trazer luz aos lugares mergulhados na escuridão. A cada desafio superado e a cada mistério desvendado, a fama de Ethan como herói que trouxe esperança e renovação ao castelo de Ravenwood se espalhava pelos reinos vizinhos, inspirando outros a seguirem seu exemplo de coragem e bondade. No entanto, nem todas as jornadas são marcadas apenas por glória e triunfo. Ethan enfrentou momentos de dúvida e desespero, nos quais a sombra de seu passado e os sacrifícios feitos em nome da justiça o assombravam. Mas, em meio à escuridão, ele encontrou forças para continuar, lembrando-se sempre da promessa que fizera a si mesmo e à alma de Lady Helena, de que a luz sempre poderia vencer as trevas. À medida que os dias se transformavam em semanas e os desafios se tornavam mais complexos, Ethan descobriu um novo propósito em sua jornada. Não era apenas a redenção dos lugares amaldiçoados que o impelia a seguir adiante, mas também a oportunidade de se redimir de seus próprios pecados e encontrar paz em meio ao caos que o cercava. Assim, cada batalha travada, cada mistério desvendado, fortalecia não apenas sua determinação, mas também sua fé na capacidade do bem de prevalecer sobre o mal. Cada coração tocado por sua bondade e coragem se tornava um lembrete vivo de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança e a valor são luzes que jamais se apagam. Ethan sabia que sua jornada estava longe de terminar e que muitos desafios ainda estavam por vir.
Mas ele seguia em frente, confiante de que, com sua coragem e sua bondade como guias, ele poderia enfrentar tudo que o destino reservava, sabendo que, onde quer que fosse, ele seria lembrado como o herói que trouxe luz aos lugares mais obscuros e esperança aos corações mais abatidos. Com o sol ainda iluminando seu caminho, Inten avançava rumo ao desconhecido, com um sorriso sereno nos lábios e a chama da coragem ardendo em seu peito. Pois, para ele, a jornada nunca era apenas sobre as batalhas vencidas, mas sobre as almas tocadas e as vidas transformadas pelo poder da luz que ele carregava consigo, onde quer que fosse. E assim, rumo ao horizonte que se estendia em sua frente, Inten seguiu pronto para enfrentar o que o futuro reservava, confiante de que, no final, a luz sempre brilharia sobre as trevas. Era uma vez, em uma floresta densa e escura, um lenhador chamado Edgar. Conhecido por sua força e resistência, Edgar passava longas horas abrigado sob as sombras das árvores, cortando troncos robustos e coletando madeira para vender na vila próxima. Mas a floresta tinha segredos, segredos que os aldeões sussurravam em tom de temor. Edgar sempre fora cético quanto a lendas e histórias de assombrações. Para ele, eram apenas contos para assustar crianças. No entanto, as palavras de sua avó ecoavam em sua mente, sempre alertando-o para não se aventurar muito longe da trilha marcada. A floresta tem olhos, dizia ela, e aqueles que desrespeitam suas regras pagam o preço. Certa manhã, enquanto o sol mal despontava no horizonte, Edgar decidiu se aventurar mais profundamente na floresta. Ele havia ouvido rumores de uma árvore colossal, uma árvore tão antiga que seus galhos pareciam tocar o céu. A ideia de encontrar tal maravilha era excitante, e ele não poderia resistir. Enquanto caminhava, o ambiente ao seu redor parecia mudar. O ar tornou-se mais denso, e os sons da floresta se tornaram mais silenciosos. Mesmo as aves pareciam ter cessado seu canto. Após horas de caminhada, finalmente avistou a árvore. Era magnífica e intimidadora, um tronco largo e retorcido coberto de musgo, com raízes que se entrelaçavam como serpentes. Edgar ficou encantado, mas uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Sentou-se sob a sombra da árvore para descansar, e logo adormeceu. Quando acordou, a luz do sol havia sido substituída por um crepúsculo sombrio. O ambiente parecia ter mudado. As árvores pareciam mais próximas, e sussurros indecifráveis flutuavam no ar. Levantou-se apressadamente, percebendo que deveria voltar para casa. No entanto, a trilha pela qual viera parecia desaparecer, como se a floresta estivesse se movendo. Ele começou a andar, tentando encontrar o caminho de volta, mas cada passo o levava mais fundo na escuridão. À medida que avançava, Edgar ouviu o som de galhos quebrando. Parou abruptamente, com o coração acelerado. Na sombra, uma figura esquelética emergiu, envolta em um manto esfarrapado e sujo. Era uma mulher, ou o que parecia ser, com olhos profundos e vazios. "Você não deveria ter vindo aqui", disse ela com uma voz que fazia ecoar os ventos. "Esta floresta não é um lugar para mortais." Edgar tentou recuar, mas a mulher o seguiu, como uma sombra. "Você perturbou o espírito da árvore", continuou ela. "Agora você será o próximo em uma longa lista de almas perdidas." Desesperado, Edgar correu. As árvores pareciam se fechar ao seu redor, cada curva e cada raiz se tornando um obstáculo em seu caminho. Ele ouviu risadas distantes e gritos agonizantes que ecoavam na escuridão. A floresta estava viva, e ela o queria. Depois de uma corrida agônica, ele tropeçou e caiu, sentindo o chão úmido sob seu corpo. Quando se levantou, viu que a mulher ainda o observava, seu olhar agora mais intenso. "As almas que se perdem aqui nunca são encontradas", ela sussurrou. Sem saber o que mais fazer, Edgar decidiu que sua única chance de sobrevivência era voltar à árvore colossal. Ele tinha que confrontar o espírito, pedir desculpas e tentar recuperar sua liberdade. Com essa determinação, correu de volta para o local onde a árvore estava. Quando finalmente chegou, o silêncio era ensurdecedor. A árvore parecia ainda mais alta e sinistra sob a luz pálida da lua. Edgar se ajoelhou, exausto, e clamou: "Perdoe-me, eu não sabia. Quero apenas voltar para casa." Os ventos começaram a soprar, e a árvore começou a tremer. Galhos se balançavam violentamente, e a terra sob seus pés se abriu, revelando um abismo negro. Do fundo,
uma voz profunda e ressonante falou: você quebrou um sagrado descanso. Para reverter sua maldição, você deve fazer um sacrifício. O medo tomou conta de Edgar, mas ele estava disposto a qualquer coisa. O que você deseja de mim? Perguntou ele, já sabendo que não poderia fugir desta situação. Uma vida por outra. Você deve trazer-me alguém que ama, ou você se tornará mais uma alma a vagar na floresta. A mente de Edgar ficou em turbilhão. Ele não podia aceitar isso, mas também sabia que a alternativa era pior. Ele pensou em sua filha, Lily, que o esperava em casa. O medo tomou conta dele, não apenas pela sua vida, mas pelas consequências para ela. Com lágrimas nos olhos, Edgar respondeu: estou disposto a fazer o que for necessário. Vá então, disse a árvore, traga-me sua filha. Somente assim, você poderá retornar. Edgar saiu, seu coração pesado e sua mente cheia de conflito. Ele não queria executar a tarefa, mas sabia que a alternativa era se tornar parte daquele pesadelo. Ao longo da jornada de volta, ele luta contra sua culpa e desespero. Ao chegar em casa, encontrou Lily brincando no quintal. A inocência dela o atingiu como um soco no estômago. Ele se aproximou, desesperado por encontrar uma saída, mas o olhar da árvore o acompanhava, um lembrete constante da ameaça que pesava sobre ele. Para proteger Lily, Edgar decidiu levá-la em uma pequena aventura à floresta. Ele tentou disfarçar sua verdadeira intenção, mas, conforme se aprofundavam, a atmosfera se tornava pesada. Quando chegaram à árvore colossal, o ambiente estava envolto em uma escuridão mais densa. Por que viemos aqui, pai? Perguntou Lily, olhando para o pai com um brilho de curiosidade, mas também com um leve medo. Edgar hesitou, o coração em conflito. Ele queria ouvir a voz da árvore, dar a ela o sacrifício que exigia. Esta árvore é mágica, meu amor. Promete coisas que humanos só podem sonhar. Mas, ao mesmo tempo, exige algo em troca. Você tem coragem suficiente para isso? Perguntou ele, sem saber se isso seria um convite ou uma condenação. Lily aproximou-se da árvore, tocando sua casca rugosa. Algo em seu toque fez a árvore tremer, e um som profundo ecoou sobre eles, como se todos os espíritos da floresta estivessem despertando. Edgar sabia que não tinha escolha. Ele olhou para a filha, que agora olhava em volta, intrigada. Lily, você precisa voltar. Eu sinto que algo ruim está prestes a acontecer. Mas então, antes que pudesse puxá-la de volta, a mulher esquelética apareceu novamente, agora com um brilho maligno em seus olhos. Você trouxe alguém para mim? Perguntou ela, enfatizando cada palavra. A alma pura de uma criança é o que estamos procurando há séculos. Edgar, apavorado, gritou: não, ela não é para você. Ele se lançou à frente de Lily, mas a mulher riu, um som que parecia ter eco de dor. Você não pode salvá-la. O espírito da árvore a deseja, e com ela, você pode escapar da maldição. Sem saber o que fazer, Edgar fez uma promessa a si mesmo. Ele não deixaria sua filha cair nas garras da escuridão. Com uma coragem renovada, ele se posicionou entre a mulher e Lily, firmando-se naquele local. Leve-me, então, mas não a ela. Eu sou o culpado aqui. Ele gritou, ouvindo o fluir de energia mágica ao seu redor. A mulher hesitou, surpresa pela bravura dele. Você acha que pode se oferecer em sacrifício? Sim, leve-me. Faça o que quiser comigo, mas deixe minha filha em paz. A árvore tremeu novamente, e o vento soprou mais forte. Edgar sentiu que a energia nesse espaço do panteão mágico se intensificava, sua essência como um laço inquebrantável. A mulher sorriu sinistramente. Se você tem tanta coragem, então, prove isso. Você deve passar pela porta da escuridão. Com essas palavras, a raiz da árvore se abriu, formando um portal negro e profundo. Edgar olhou para Lily, que estava ainda mais assustada agora. Ele a abraçou uma última vez, transmitindo toda a confiança e amor que conseguiu. Lily, lembre-se, eu sempre estarei com você, não importa o que aconteça. Eu te amo. Ele disse, então se virou, determinado. Sem hesitar, Edgar correu em direção ao portal. Assim que atravessou, um grito ecoou, e a escuridão o envolveu. Ele sentiu como se sua essência estivesse se desfeita em 1000 pedaços, cada lembrança, cada alegoria que o definia. A última coisa que ouviu foi a risada da mulher. Então tudo se apagou. Quando a manhã chegou, a vila estava tranquila.
Lily acordou, mas seu pai estava ausente. As pessoas que a rodeavam não sabiam como consolar a menina. No entanto, em sua alma, havia uma conexão. Em uma nova forma, Edgar se tornou parte da floresta. As lendas sobre o lenhador que cortava árvores robustas começaram a circular, e as gerações futuras aprenderam a respeitar os limites da floresta. E assim, a floresta se tornava um lugar de assombração e encanto. E Edgar, agora um espírito, vagava por seus corredores eternamente, sempre em busca de sua filha, e esperando um dia reencontrá-la na luz da vida que ele amava tanto. O eco de sua história ressoaria por gerações, como um aviso a qualquer um que se atrevesse a ignorar as lendas sobre a floresta, e o preço que se paga por desrespeitar os segredos da natureza. A floresta tinha olhos, e Edgar, agora um guardião, sempre os observaria. A cada crepúsculo, quando o sol lançava seus últimos raios dourados entre as árvores antigas, Edgar sentia a presença vibrante da vida que permeava aquele lugar mágico. Embora sua forma etérea estivesse presa entre os dois mundos, ele ainda captava os aromas das flores silvestres e o canto dos pássaros, como ecos de um passado perdido. Enquanto vagava pela floresta, Edgar encontrava os espíritos dos que haviam se perdido em suas brumas. Alguns eram viajantes ingênuos, outros, exploradores que buscavam fama. Cada um trazia consigo uma história que passava-se entre ela sua, formando um tecido complexo de vidas entrelaçadas e destinos selados pela floresta. Ele escutava suas confissões, muitas vezes preenchidas de arrependimento e medo, pois agora eles eram tão prisioneiros quanto ele, marcados pela curiosidade e pela falta de sabedoria. Em uma noite chuvosa, quando o céu estava carregado de nuvens pesadas, e os ventos pareciam sussurrar segredos antigos, Edgar avistou uma luz fraca, que dançava entre as árvores. Intrigado, sem saber o que esperar, ele se aproximou. À medida que se aproximava, percebeu que a luz pertencia a uma jovem que parecia perdida e assustada. Seus olhos, grandes como estrelas, refletiam a inocência de quem ainda acreditava na segurança do mundo. "Quem é você?" Edgar perguntou, sua voz um misto de tristeza e esperança. A jovem, ao ouvir a voz suave como um sussurro do vento, virou-se com um olhar de espanto. "Meu nome é Clara. Eu só queria explorar. Não sabia que a floresta era tão diferente." Edgar sentiu um aperto no coração. Clara tinha a mesma idade que sua filha quando ele a perdera. Estava tão perto de encontrá-la, mas essa nova alma era apenas um eco de suas perdas. Ele se lembrou do amor que sentia por sua filhinha, e a necessidade de protegê-la. Agora, em vez de um pai, ele era um guardião, e sua missão era manter os filhos da floresta a salvo. "Você não pode ficar aqui à noite. A floresta não é um lugar seguro para os vivos", disse ele, tentando guiá-la. Clara, um pouco menos assustada, questionou: "Mas por que é tão perigoso? Ela é tão bonita, tão cheia de vida." Edgar suspirou. "A beleza da floresta esconde segredos que não te pertencem. Algumas coisas que habitam aqui buscam almas perdidas, e podem transformar sua curiosidade em desespero." Compreendendo a gravidade da situação, Clara se preparou para seguir o caminho de volta, mas a floresta parecia ter outros planos. As árvores sussurravam como se estivessem se reunindo em uma conspiração, e raízes se erguiam do chão, como se quisessem segurar seus pés. A jovem, confusa e desesperada, sentiu a terra tremer sob ela. "Clara, ouça, você deve correr, agora. Cada segundo é precioso", Edgar exclamou, temendo que o tempo se esgotasse. Simultaneamente, uma sombra se moveu por trás das árvores, um ser indistinto, mas com uma aura de malícia palpável. Clara olhou para trás, perplexa e aterrorizada. É claro que o espírito de Edgar não poderia vê-lo, mas sentiu a tensão da presença maligna crescendo. Ele decidiu que não poderia falhar. Ele precisava proteger Clara, assim como não pode proteger sua própria filha. Concentrando-se, ele tentou fazer com que sua energia antiga se manifestasse. As folhas começaram a dançar ao seu redor, formando um caminho que iluminava a escuridão. "Sigam o brilho, não olhe para trás", gritou, mesmo sabendo que as palavras não possuíam qualquer poder físico. Clara, ao sentir uma súbita onda de coragem, começou a correr. Cada passo a levava para longe do ser que a cercava, e a luz que Edgar criara parecia pulsar em sintonia com seu coração. Mas a sombra não desistia facilmente.
Ela se transformou em uma neblina densa que começou a se entrelaçar nas árvores, algumas parecendo enrugar, como rostos furiosos. Vamos, Clara, você está quase lá. Edgar a encorajava, mesmo sabendo que era uma batalha entre luz e escuridão. Quando Clara chegou ao limite da floresta, a névoa negra se lançou sobre ela, tentando segurá-la com garras invisíveis. Em um último esforço, Edgar concentrou toda sua energia em um grito poderoso. A floresta ressonou com sua determinação, e a luz que criara se intensificou, expulsando a sombra que se aproximava. Saia! A voz de Edgar ecoou, forte e cheia de poder. A névoa hesitou por um instante, e, em seguida, se desfez, como se um vento forte a tivesse dispersado. Clara, respirando com dificuldade, olhou para trás e viu a floresta, agora iluminada por uma luz suave, como um amanhecer. Ela estava livre. Obrigada, Clara disse, mas Edgar já estava voltando para a floresta, para seus corredores eternos. O amor que ele sentia por ela desejava que ela nunca esquecesse as lições da floresta. Embora nada mais pudesse fazer por Clara, ele prometeu que seu eco não seria em vão. Edgar, agora como um espírito guardião, contemplava a floresta uma última vez, sabendo que enquanto a história de sua busca continuasse, novas almas seriam protegidas, e, quem sabe, um dia, ele pudesse reencontrar sua filha. Assim, em meio ao assombro e encanto daquela floresta viva, ele prosseguia sua eterna vigília, sempre atento, sempre esperando, um pai no coração e um guardião na essência. Os dias na aldeia passaram, e Clara, embora marcada pela partida de Edgar, começou a viver com a lembrança de suas lições. A floresta, antes um lugar de medo e mistério, tornou-se um refúgio onde ela buscava consolo e aprendizado. A presença de Edgar ecoava em cada árvore, em cada canto onde a luz filtrava das folhas, e, de alguma forma, ela sentia que ele estava sempre a observá-la, mesmo que em espírito. Um dia, enquanto explorava uma nova trilha, Clara encontrou uma árvore gigantesca, cuja casca era adornada com símbolos e runas que falavam de tempos antigos. Uma sensação de familiaridade tomou conta dela ao tocar a madeira áspera. Era como se a árvore pudesse ouvir seus segredos. Você me conhece, não é? Clara murmurou, a conversa parecendo mais um desabafo do que uma pergunta. O coração batia forte, como se a floresta estivesse viva, pulsando com sua própria energia. E então, como resposta, uma suave brisa passou, agitando as folhas, e fazendo um pequeno sussurro ecoar. A voz que vinha do sussurro não era de Edgar, mas era reconfortante. Clara percebeu que a floresta contava histórias, e a árvore era uma guardiã de lembranças, entrelaçada na busca de quem a habitava. O vento trouxe lembranças de Edgar, seus conselhos passando como sombras dançantes nas memórias da menina. Você viu o que ele fez por mim, Clara começou a falar para a árvore. Ele me ensinou a ver beleza na dor, e a coragem nas adversidades. A árvore, em resposta, continuou a murmurar, como se encorajasse Clara a se abrir mais. A conexão era palpável. A floresta a escutava e, de alguma forma, ela sentia que Edgar também estava ali. Com o passar do tempo, Clara tornou-se uma especialista em ouvir a floresta. Ela aprendeu sobre as ervas medicinais, as trilhas seguras e os perigos invisíveis. As histórias que Edgar contara antes da sua partida tornaram-se lições heróicas, em que ela se tornou a protagonista. Clara se tornava uma defensora da floresta, ajudando os aldeões a respeitar os limites do reino natural. Certa manhã, enquanto Clara fazia suas rondas, percebeu que algo estava errado. A floresta, antes vibrante e cheia de vida, exibia sinais de sofrimento. Árvores murmurantes estavam silenciosas, e pequenos animais que costumavam cruzar seu caminho haviam desaparecido. O coração de Clara apertou. Algo sombrio estava ameaçando o seu mundo. Determinada a descobrir o que acontecia, ela se lembrou das palavras de Edgar. Ouça, minha filha, a floresta nunca mente. Clara fechou os olhos e se concentrou. O vento trouxe um novo sussurro, uma mistura de lamento e aviso. Era uma presença que a fazia arrepiar, como se uma sombra tivesse se apossado da floresta. Seguindo a sonoridade, Clara encontrou uma clareira desconhecida. Era um antigo altar, coberto por musgo e raízes que pareciam pressionar contra ele, como se tentassem expulsá-lo. No centro, uma pedra negra pulsava com uma energia hostil. Algo maligno estava aprisionado ali, drenando a força da floresta.
Lembrando-se das lições de Edgar sobre coragem e amor, Clara não hesitou. Ela começou a recitar as palavras que havia aprendido, conectadas à energia vital da floresta. Eu sou a voz da vida. Eu sou a esperança. A pedra e a corrente obscura começaram a vibrar em resposta. Clara sentiu a presença de Edgar com mais intensidade do que nunca. Ele a envolveu com um amor eterno, e, pela primeira vez desde sua transformação, ela ouviu claramente sua voz. Você é forte, minha filha. A luz sempre vence, mesmo nas sombras mais profundas. Com esse poder, Clara intensificou as palavras, invocando todos os ensinamentos da floresta que Edgar lhe deixara. O altar começou a emanar uma luz ofuscante, e a pedra negra estremeceu, como se estivesse sendo forçada a recuar. As raízes e o musgo se dividiram, revelando a força de Clara. O eco de sua voz reverberou pela floresta. Em um último grito, a luz explodiu, e a escuridão se dispersou. A pedra se fragmentou, e uma energia brilhante se espalhou, preenchendo a clareira com vida. Clara caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. O silêncio foi seguido pelo canto dos pássaros, um sinal de que a floresta havia recuperado sua essência. À medida que a luz se dissipava, Clara vislumbrou uma forma familiar na névoa. Edgar apareceu diante dela, radiante, como um espírito que finalmente encontrara paz. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, enquanto ela o via sorrir-lhe, e ele gesticulou como se estivesse novamente ao seu lado. Você fez isso, Clara. Você é a guardiã que a floresta precisava. O amor e a coragem são as forças que podem mudar o mundo, ele disse, e seu sorriso a envolveu em conforto. Clara sentiu a presença de Edgar fluir através dela. A conexão que tinham nunca se partira. Ela compreendeu que mesmo sendo um espírito, ele estava sempre presente, enquanto ela mantivesse viva a memória do que aprendera. Ao olhar ao redor, as árvores pareciam dançar, celebrando o renascimento. A floresta agora estava plena novamente, mais vibrante do que nunca, e Clara sentia que sua missão como guardiã só estava começando. Juntas, Clara e a floresta poderiam proteger outras almas perdidas, assim como Edgar fizera por ela. E assim, a história de Edgar e Clara se tornou uma lenda. A garota da floresta e seu pai guardião se uniriam para preservar o amor e o saber que atravessariam gerações, lembrando a todos que até mesmo na escuridão, a luz do amor sempre brilha e nunca se apaga. Houve uma vez uma antiga mansão situada no topo de uma colina, onde a sombra da noite pairava mais densa do que em qualquer outra parte da região. Os moradores da pequena vila aos pés da colina evitavam o lugar, temendo as histórias aterrorizantes que circulavam sobre a mansão e seu misterioso morador, o Conde Arrovielde. Diziam que o conde era um homem solitário e sombrio, cujo rosto nunca fora visto pelas almas corajosas o suficiente para ousar aproximar-se da propriedade. Rumores falavam de visitantes desaparecidos, gritos ecoando pelas paredes da mansão durante a noite e luzes fantasmagóricas dançando pelas janelas. Um dia, uma jovem chamada Emily, uma artista talentosa que sonhava em capturar a essência do medo e do mistério em suas pinturas, decidiu desafiar o tabu e explorar a mansão do Conde Arrovielde. Munida de seu cavalete, tintas e pincéis, ela escalou a colina sob o olhar curioso e temeroso dos habitantes da vila. Ao entrar na mansão, Emily ficou assombrada pela atmosfera opressiva que envolvia cada canto e recanto do lugar. As paredes estavam adornadas com retratos desbotados de antigos membros da família do conde, suas faces contorcidas em expressões de terror eterno. Mas um quadro em particular chamou a atenção de Emily, um retrato de uma mulher pálida, de olhos vazios e um sorriso sinistro que parecia seguir os movimentos da jovem artista. Intrigada e ao mesmo tempo perturbada pelo quadro, Emily decidiu pintar uma reprodução daquela figura enigmática. Com cada pincelada, ela sentia uma estranha conexão com a mulher retratada, como se sua presença ecoasse através das paredes da mansão. No entanto, conforme a pintura tomava forma, um sentimento de inquietação crescente se apoderava de Emily, e ela começou a questionar sua decisão de desafiar os segredos sombrios da casa. Uma noite, enquanto trabalhava em sua pintura, Emily foi surpreendida por um som delicado vindo do quadro. Olhando atentamente, ela viu os lábios da mulher pálida se moverem lentamente, como se tentassem formar palavras silenciosas. O medo se apoderou do coração da jovem artista,
mas uma força irresistível a impelia a continuar observando. Então, uma voz sussurrante ecoou pela sala, saindo não dos lábios pintados, mas como se viesse de além do véu da realidade. "Liberte-me, jovem artista", sussurrou a voz, carregada de desespero e dor. Emily sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, e uma sensação de perigo iminente a envolveu. Determinada a desvendar o mistério por trás do quadro enfeitiçado, Emily decidiu investigar a história da mulher retratada. Descobriu que ela era Eleanora Rovield, esposa do conde que, segundo as lendas, enlouquecera após um terrível evento na mansão que a deixara presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Não demorou muito para que Emily percebesse que a presença de Eleanor era mais do que uma simples assombração, era uma força sobrenatural sedenta de vingança e libertação. O quadro na parede era o elo que mantinha a alma da mulher ligada à mansão, e somente resolvendo o antigo mistério e cumprindo um antigo pacto, ela poderia finalmente descansar em paz. Com o coração palpitando de medo e determinação, Emily embarcou em uma jornada perigosa para desvendar os segredos sombrios da mansão do conde. Enfrentou espectros do passado, armadilhas malignas e visões aterrorizantes que testaram sua coragem e força interior. Finalmente, após superar cada desafio e desvendar os segredos ocultos da mansão, Emily confrontou o conde Rovield e desvendou a verdade por trás da tragédia que havia assombrado Eleanor. Com suas palavras de perdão e compaixão, ela conseguiu romper o feitiço que aprisionava a alma da mulher no quadro. Ao fazê-lo, o quadro na parede estremeceu e se desfez em chamas azuladas, consumindo a figura de Eleanor para libertá-la de sua prisão eterna. A mansão do conde Rovield tremeu com a libertação da alma perdida, e uma sensação de paz e redenção preencheu o lugar pela primeira vez em séculos. Emily deixou a mansão, levando consigo o conhecimento de que mesmo os segredos mais sombrios e temerosos podem ser enfrentados com coragem e compaixão. O quadro na parede nunca mais foi visto, mas sua história ecoou através das gerações como um lembrete de que o mal pode ser transformado pela luz da verdade e do perdão. E assim, a lenda da jovem artista que desvendou o mistério do quadro na parede se tornou parte da mitologia da região, ensinando aos corajosos e aos temerosos a importância de enfrentar o medo e abraçar a redenção. Emily voltou para casa com um misto de sentimentos em seu coração. A experiência na mansão do conde Rovield havia transformado de uma maneira que ela mal conseguia compreender. Enquanto refletia sobre tudo o que havia presenciado, Emily sentia-se grata por ter tido a coragem de enfrentar o desconhecido e ajudar Eleanor a encontrar a paz que tanto buscava. À medida que os dias passavam, a memória daquela noite na mansão se tornava um ponto de referência em sua vida. As pessoas da pequena cidade vizinha continuavam a murmurar sobre a misteriosa mansão e a visita de Emily, mas ela não se importava com os olhares curiosos. Ela sabia que aquela experiência havia sido um chamado para algo maior, algo que ela ainda não entendia completamente. Com o passar do tempo, Emily notou uma mudança sutil em seu trabalho como artista. Suas pinturas ganharam uma nova profundidade, refletindo as cores e as emoções daquela noite fatídica. Ela encontrou inspiração nas sombras e na luz, nas histórias não contadas e nos mistérios ocultos. Um dia, enquanto caminhava pela floresta que cercava sua casa, Emily descobriu um bosque encantado, com árvores retorcidas e luz filtrada através das folhas. Ela sentiu um chamado para explorar aquele lugar mágico e misterioso, como se uma força invisível guiasse seus passos. No coração do bosque, Emily encontrou uma clareira onde as sombras dançavam em harmonia com a luz do sol. Sentada num tronco caído, ela fechou os olhos e deixou sua mente vagar, buscando respostas para as perguntas que a assombravam desde sua visita à mansão do conde Rovield. Foi então que uma voz suave e melodiosa ecoou ao seu redor, trazendo palavras de sabedoria e conforto. Era a voz de Eleanor, a alma libertada, que veio a Emily como uma brisa suave, envolvendo-a em calor e paz. "Minha querida Emily", disse Eleanor com ternura, "você demonstrou coragem e compaixão além do que eu poderia imaginar. Sua jornada apenas começou, e seu destino é tecido com fios de luz e sombra, de redenção e transformação. Não tema o desconhecido, pois você carrega a luz em seu coração, capaz de iluminar os caminhos mais escuros." Emily abriu os olhos, sentindo-se renovada e fortalecida pela presença da alma que ela havia ajudado a libertar.
Ela sabia que havia mais mistérios a desvendar, mais histórias a contar, e estava disposta a enfrentar cada desafio com coragem e determinação. Com um sorriso nos lábios, Emily se levantou e seguiu em frente, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela experiência transcendental no Bosque Encantado. Ela abraçou seu destino com confiança e gratidão, pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse com a luz da redenção guiando seu caminho. Enquanto caminhava de volta para casa, Emily sentiu uma nova energia pulsando dentro dela. A voz de Eleanor continuava ecoando em sua mente, reforçando sua determinação e coragem. Ela sabia que havia mais mistérios a serem desvendados, mais almas a serem ajudadas e mais histórias a serem contadas. Ao chegar em casa, Emily foi recebida pela suave luz do entardecer que banhava seu ateliê. Ela sentou-se diante de sua tela em branco, sentindo as cores e formas fluírem em sua mente, prontas para ganharem vida sob seus pincéis. Com determinação renovada, Emily começou a pintar, deixando que sua intuição e inspiração guiassem seus movimentos. À medida que a pintura ganhava forma, Emily sentia uma conexão profunda com seu trabalho, como se estivesse canalizando emoções e memórias de um lugar além da compreensão humana. Seus pincéis dançavam sobre a tela, criando uma paisagem de luz e sombra, de redenção e transformação. As horas se passaram enquanto Emily mergulhava em seu processo criativo, perdendo a noção do tempo e do espaço. Quando finalmente terminou, ela se viu diante de uma obra-prima que refletia não apenas sua jornada pessoal, mas também a essência da alma liberada na mansão do Conde Arrovielde. Satisfeita com seu trabalho, Emily decidiu que era hora de compartilhar sua arte com o mundo. Ela entrou em contato com uma galeria de arte local e marcou uma exposição para exibir sua mais recente obra. A notícia se espalhou pela cidade, criando uma aura de expectativa em torno do talento de Emily. Na noite da exposição, o local estava repleto de admiradores ansiosos para ver a nova criação da artista misteriosa. Ao adentrar a galeria, Emily sentiu uma mistura de emoções, nervosismo, empolgação e gratidão por todo o apoio que havia recebido. Enquanto os visitantes contemplavam sua obra, Emily percebeu que suas pinturas não eram apenas imagens, mas janelas para a alma, refletindo a luz e as sombras que habitam cada um de nós. Ela conversou com os espectadores, compartilhando a história por trás de cada obra e a inspiração que a guiava. No final da noite, enquanto recolhia sua obra após o encerramento da exposição, Emily foi abordada por uma mulher mais velha, cujos olhos brilhavam com admiração e reconhecimento. A mulher segurou a mão de Emily com ternura e disse: "Sua arte transcende o comum, minha querida. Você carrega a luz da redenção em cada pincelada, e sua jornada está longe de terminar." Emily sentiu um calor reconfortante se espalhar por seu coração, sabendo que aquela mulher entendia a profundidade de sua arte e a missão que ela havia abraçado. Com um sorriso de gratidão, Emily agradeceu à mulher e olhou para o horizonte com olhos cheios de esperança e determinação. Enquanto o mundo lá fora continuava a girar, Emily sabia que sua jornada estava apenas começando. Com a luz da redenção como sua guia, ela estava pronta para enfrentar todos os desafios que o destino reservava, sabendo que sua arte seria sempre uma expressão de sua coragem, sua verdade e sua busca pela redenção eterna.